O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Caríssimos, caríssimas, dentro do ciclo litúrgico que vivemos, neste ano, especialmente tivemos a oportunidade de cantar no Salmo 149 o verso, com todo fulgor, com toda força, o verso 4, no qual se afirma: o Senhor ama seu povo de verdade. Entretanto, esse texto, como lemos todos os anos ímpares durante a semana, exatamente nas quintas-feiras, temos um contraste com aquilo que é dito pelo profeta Ageu. Permitam-me trazer a imagem daquilo que nós escutamos em Ageu, contrastar com o que nós cantamos no Salmo e deixarmos-nos arrepiar pelo Evangelho que escutamos. Vejamos. É dado o período, no segundo ano do reinado de Dário, o povo já começa a ter a oportunidade de se restabelecer, depois de um longo período longe da terra prometida, de se restabelecer ali, em Jerusalém. Mas o seu restabelecimento precisa ser também marcado pela capacidade de reconstruir o lugar onde viviam, onde seus antepassados viviam. Para ficar claro, quando nós mudamos para algum lugar, saímos daqui ou para lá, e chegamos à casa nova, começamos a ver o que precisamos acertar para parecer um pouquinho conosco. Ou ainda, começamos a perceber aquilo que tem de problemas e queremos resolver logo para que a gente fique à vontade, em casa, tranquilo. Me instalei e agora estou em paz. Eles precisavam reconstruir Jerusalém. E há um contraste muito interessante com aquilo que nós escutamos de Esdras. Enquanto Esdras tinha uma preocupação, nós precisamos voltar e reconstruir o templo. Agora Ageu encontra a resistência dos homens e das mulheres quanto a reconstruir o templo. O que significa isso? Por que o templo é tão importante? Por que Ageu está tão preocupado em construir o templo e ainda profere essas palavras que recebera do Senhor? Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas, ou seja, o templo? Considerai agora, com todo o coração, a conjuntura, todas as circunstâncias que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco, tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Bom, eu não sei se alguém vai beber para ficar são. É claro que ninguém deve beber para ficar bêbado, não é isso que eu estou dizendo. O que Ageu está dizendo é: vocês estão bebendo e não estão sentindo nem o efeito do que vocês bebem. Não faz diferença alguma o que vocês estão vivendo, fazendo ou procurando. O porquê? Por uma coisa importante e fundamental.
quando nós não sabemos qual é, de fato, os traços daquilo que nos compõe, daquilo que é nosso traço constitutivo, da nossa identidade, quando tentamos fugir de nós mesmos, quando tentamos aniquilar a nossa identidade para dar resposta a tantas outras pessoas, nada do que fazemos tem sentido. Ser cristão para mostrar a alguém, falta raiz. Ser um pai sem realmente querer estar com os filhos, basta simplesmente cumprir as obrigações jurídicas e daí então o isolamento faz o seu papel de destruir a relação. Quem não assume para si aquilo que é sua identidade, aquilo que é constitutivo de si, corre o risco de cansar-se e não encontrar nenhum fruto, nenhum prazer, ou mesmo passar a não ter nenhum efeito do que realmente faz e a fruto daquilo a que se dedica. O templo, para o povo de Deus, na Sagrada Escritura, é fundamental para lembrar o seguinte: antes de qualquer coisa que nós fizermos, antes de qualquer coisa que nós tenhamos, antes de qualquer coisa que nós promovamos, um ponto é fundamental: se nós não tivéssemos o Senhor conosco, nada teríamos. Prova disso é que nós não encontramos nem mesmo um motivo para continuar a viver todos os dias, porque o nosso trabalho não nos sustenta. Se não nos sentimos satisfeitos, se nada do que aquilo que nós estamos plantando rende, de que adianta vivermos? O que adianta o nosso trabalho? Vãos são os nossos dias. Aqui então, para o povo, é fundamental. O templo é sinal de que Ele está conosco. Mas é só construir o templo? Não, gente. Não é o fato de construir o templo. É o fato da importância que se dá àquele que estaria no templo. O cuidado com o templo significa exatamente o cuidado que se dá com o Senhor, que seria o morador do templo. Então, a pergunta é simples: vocês estão preocupados com as vossas casas? E é justo. Mas e eu que vos dei as casas? Que lugar ocupo? E o mais bonito é que quando nós cantamos o Salmo 149, nós tivemos a oportunidade de escutar o seguinte refrão, o seguinte verso: cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O motivo do canto do povo seria lembrar que o Senhor o ama de verdade. E o amor que o Senhor manifesta a seu povo é que justamente, mesmo sem as considerações que ele poderia receber de seu povo, ele continua a cuidar desse mesmo povo. Ora, sejamos honestos, tem coisa mais cansativa do que ajudar alguém que não quer ser ajudado? Tem coisa mais exaustante do que puxar alguém que não quer andar? Ou ainda, tem coisa mais triste do que cuidar de alguém que não cuida de si mesmo? Talvez esse seja o traço fundamental do que vemos aqui. Nós cantamos: o Senhor ama seu povo de verdade, como um canto de convicção de que Ele nos ama e nos cuida. Mas, qual o reflexo dessa certeza e desse canto com tanto fulgor nos nossos dias? Por isso que eu disse que poderíamos nos arrepiar com o Evangelho de Lucas. Porque temos aqui não só um trecho isolado, mas um trecho que vai ter um eco lá na frente do Evangelho de Lucas. Vejam bem, Herodes é um fanfarrão, tem poder, mas
Sabe aquela figura que, apesar de ter autoridade, apesar de... Era uma pessoa que ocupava um espaço meramente figurativo. Não tinha importância alguma. No entanto, que ele precisava pedir bênção ao Império Romano, a César. Mandamos decolar João, já escutamos essa história, não precisamos repetir, mas ele fica com isso na sua cabeça. Enquanto ele escuta falar sobre Jesus, ele fica, quem é esse homem? Que figura é essa? Eu quero vê-lo. No entanto, aí que está o eco. Quando que ele se encontra com Jesus? Quando Jesus está prestes a ser entregue e morrer. Até lá, até esse momento, ele tem essa pergunta crucial: quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? A preocupação de ver a Jesus não é porque ele gostaria de se encontrar com Jesus, como muitos de nós desejariam encontrar, mas é porque ele queria simplesmente matar uma curiosidade ou simplesmente tirar uma dúvida. Será que João realmente não morreu? Ele não tinha nenhum interesse de se encontrar com Jesus. Ele não tinha nenhum interesse em saber o que Jesus promovia. Ele só queria ter a certeza de uma coisa: eu consegui ou não dar cabo naquilo que me incomodava. E Jesus, agora aí vem um traço importante, Jesus é definitivamente, na experiência cristã, o templo definitivo de Deus. Jesus é a manifestação plena de Deus. Logo, Herodes não queria se encontrar com a manifestação plena de Deus, não queria ter o contato com este. Ele só queria tirar uma curiosidade. E aqui há um ponto importante que eu volto a Ageu. Herodes tinha o seu palácio. Herodes tinha suas riquezas. Mas Herodes não tinha paz. O povo a quem Ageu escreve tinha tudo, mas não tinha sua paz e a sua identidade. Daí a importância. Ageu aponta para a necessidade do lugar que o Senhor deveria ocupar na vida do seu povo. O povo a quem ele ama de verdade. Herodes é o exemplo daquele que não quer nem mesmo que Deus chegue. E nós somos quem?